Colônias espirituais. No vasto universo espiritual, além dos limites físicos do mundo material, existem colônias espirituais, locais de luz e amor, onde os espíritos podem residir e se desenvolver. Essas colônias são planos vibratórios superiores, onde os seres evoluídos buscam aprimorar-se e auxiliar os que estão em busca de crescimento espiritual. As colônias espirituais são dimensões sutis que coexistem com o plano terreno, mas estão separadas dele por uma barreira vibratória. Essas colônias estão em diferentes níveis de elevação espiritual e cada uma tem sua finalidade específica. De acordo com as crenças espíritas, as colônias espirituais estão localizadas em planos vibratórios superiores, que são níveis de elevação energética além do plano terreno. Esses planos superiores são considerados esferas espirituais mais sutis e elevadas, onde os espíritos evoluídos residem e desenvolvem suas atividades espirituais. No entanto, é importante ressaltar que as colônias espirituais não estão limitadas exclusivamente a estes planos de elevação energética mais altos. O conceito de colônias espirituais pode variar em diferentes tradições e filosofias espirituais. A ideia fundamental é que as colônias espirituais são locais onde os espíritos buscam aprimorar-se e auxiliar outros na jornada espiritual. Estes locais podem variar em sua vibração energética com algumas colônias, estando mais próximas do plano terreno para auxiliar diretamente na evolução da humanidade, enquanto outras podem estar em planos mais elevados para o desenvolvimento de espíritos mais evoluídos. Algumas colônias espirituais estão localizadas próximas ao plano físico, com o objetivo de auxiliar diretamente na evolução da humanidade terrena. Elas são conhecidas como colônias socorristas, onde os espíritos que necessitam de resgate e assistência encontram o amparo. Nessas colônias, há equipes especializadas de médicos espirituais, terapeutas e orientadores que trabalham na recuperação e reeducação dos espíritos em sofrimento. Dentro das crenças espíritas, algumas correntes filosóficas propõem a existência de uma hierarquia nas colônias espirituais. No entanto, é importante ressaltar que essa hierarquia não está necessariamente relacionada a uma estrutura de poder, mas sim a diferentes níveis de evolução e propósitos específicos de cada colônia. Aqui estão algumas colônias espirituais que podem ser mencionadas em uma possível enumeração hierárquica. Colônias de resgate e amparo. Elas prestam socorro e assistência aos espíritos que se encontram em planos inferiores, como um umbral. Essas colônias de resgate possuem equipes especializadas que trabalham no resgate de espíritos que estão presos a vícios, obsessões, remorsos ou traumas.
Esses espíritos são acolhidos recebendo o tratamento adequado e são orientados no processo de recuperação e reeducação espiritual. Colônias de socorro e assistência são colônias destinadas ao amparo e auxílio aos espíritos que desencarnaram de forma violenta em acidentes, desastres ou situações traumáticas. Nessas colônias, equipes de resgate e amparo acolhem os espíritos recém-chegados, oferecendo-lhes conforto, orientação e ajuda para superar o choque da desencarnação e a se adaptar à nova realidade espiritual. Colônias regeneradoras são as colônias destinadas ao tratamento e reabilitação de espíritos em sofrimento. Nessas colônias são encontradas equipes especializadas que auxiliam no processo de recuperação e reeducação espiritual. Colônias preceptoras são as colônias em que os espíritos mais evoluídos são encarregados de passar orientações, instruções aos recém-chegados desencarnados e encaminhá-los aos seus respectivos planos de origem espiritual. Essas colônias são somente para os espíritos que já possuem o entendimento e evolução espiritual. São geralmente recepcionados por seus mentores espirituais aos seus desencarnes. Colônias de estudo e aprendizado são colônias onde os espíritos buscam aprofundar seu conhecimento e desenvolver habilidades intelectuais e espirituais. Nessas colônias há escolas espirituais onde são ministrados cursos e palestras sobre diversos temas como ética, moralidade, ciência e filosofia espiritual. Os espíritos que buscam o desenvolvimento intelectual e espiritual encontram nessas colônias um ambiente propício para o seu crescimento espiritual. Colônias de especialização são colônias onde os espíritos aprimoram habilidades específicas como música, arte, ciência, cura espiritual, entre outros. Nessas colônias são oferecidas oportunidades para desenvolver talentos e contribuir para o progresso tanto no plano espiritual quanto no plano material. Além das colônias espirituais, vale ressaltar que existem regiões espirituais inferiores, conhecidas como umbral ou plano astral inferior. Essas regiões não são consideradas colônias espirituais no sentido positivo e elevado do termo. O umbral é descrito como um estado vibratório mais denso, onde espíritos que ainda possuem vínculos com energias negativas, vícios, remorsos e perturbações emocionais podem residir temporariamente. No umbral, os espíritos podem enfrentar dificuldades e sofrimentos decorrente de suas escolhas e ações negativas enquanto estavam encarnados. No entanto, o umbral não é uma condenação eterna, mas sim um estado transitório em que os espíritos têm a oportunidade de refletir, aprender e buscar o progresso espiritual para ascender a planos mais elevados. Espíritos mais evoluídos podem se voluntariar para auxiliar na assistência e resgate dos espíritos que se encontram nessa região.
oferecendo-lhes orientação, auxílio e oportunidades para superar suas condições e elevar sua vibração energética. É essencial compreender que o umbral não é o destino final e os espíritos têm a capacidade de progredir espiritualmente e deixar essa região negativa, avançando para os planos vibratórios mais elevados ao longo de sua jornada evolutiva. Existem colônias espirituais que prestam socorro e assistência aos espíritos que se encontram em planos inferiores, como o umbral. Essas colônias são conhecidas como colônias de resgate ou colônias de amparo. As colônias de resgate têm como objetivo auxiliar os espíritos que estão em situações de sofrimento, confusão e perturbação espiritual. Equipes de espíritos mais evoluídos e benevolentes se dedicam a resgatar, acolher e amparar os espíritos em dificuldades, oferecendo-lhes auxílio emocional, orientação espiritual e oportunidades para se reequilibrarem. Através do amor, da compreensão e da assistência prestada. Essas colônias visam auxiliar os espíritos a se libertarem das amarras, que os mantêm em planos inferiores e a trilharem o caminho da evolução espiritual. As colônias espirituais são centros de amor, sabedoria e evolução espiritual. Elas têm como propósito promover o desenvolvimento e o progresso dos espíritos, permitindo-lhes avançar em sua jornada de aprendizado. É importante ressaltar que essas colônias não são exclusivas do espiritismo, sendo encontradas em diversas tradições e filosofias espirituais ao redor do mundo, cada uma com sua própria interpretação e nomenclatura. Essa é apenas uma visão fictícia baseada nas crenças espíritas sobre colônias espirituais. Cabe ressaltar que o tema é aberto a interpretações e variações de acordo com as diferentes perspectivas e tradições espirituais existentes.